Só um aquecimento, né? Lembrando que a base das nossas conversas, a base principal é o livro dos médicos, e há outras obras que vão explicando melhor, tornando mais facilitado a explicação. A gente já postou no grupo o livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz, e mais alguns outros aí, tanto na forma de PDF como de audiobook, para que facilite o estudo de vocês. A gente aqui, por mais que queira, nós falamos muito superficialmente sobre os temas. Vocês têm um conhecimento. O aprofundamento desses temas, vocês é que têm que ir atrás. Tem que ler os vários livros, tem muito livro de mediunidade, tem muito vídeo sobre isso. Fora os filmes que se reportam a isso, que são legais, porque eles funcionam como ilustrações, né? Aquilo que você vê de uma forma meio dramatizada, você guarda muito mais, né? Um monte de novela, né, que foi feito ultimamente, que trata dessa relação com o mundo espiritual. E então cada um procure se aprofundar, que a gente vai dar uma pinceladinha sobre isso, porque o tema, além de ser vastíssimo, ele é extremamente profundo e está sempre em evolução. A mediunidade não é estática, ela é dinâmica. Então vocês já entenderam que a mediunidade... Está tudo bem, Chico? A mediunidade é um processo que sempre existiu, né, desde que se tem registro na humanidade, em que sempre houve alguma forma de comunicação entre o plano invisível e o plano visível, através de pessoas que serviam desse intercâmbio. Então, se nós formos ver lá na história antiga, nós vamos ver xamãs, sacerdotes e magos e por aí afora, e a gente tem inclusive registros na própria Bíblia, dos profetas, né, de fenômenos diversos que mostram a mediunidade. E tudo que tinha referente à mediunidade claramente explícito na Bíblia foi retirado ao longo do tempo, porque a Bíblia original é um conjunto de 21 textos separados, que foram juntados. E esses textos, dependendo de quem fez as traduções e que rumo que queria dar para aquilo, eles foram alterados, principalmente a partir do Papa Gregório, por causa da mulher dele, que exigiu que se tirasse a parte que se referia à comunicação, entre aspas, com os mortos. Então a gente tem, em algumas religiões mais fundamentalistas, né, uma proibição desse assunto, ou um entendimento desse assunto como algo proscrito, ou que não é de Deus, né? Essa é a frase que a gente escuta, mas basicamente a mediunidade trata da relação dos mundos material e espiritual, o visível e invisível. E a mediunidade é um atributo que é do próprio espírito. Todo ser tem algum nível de mediunidade. O que muda é se ela está mais despertada, mais intensificada, ou se ela está mais dormente. E ao longo das nossas vidas, nós vamos, dependendo da forma como a gente lida com essa sensibilidade, nós vamos desenvolvendo mais, nós vamos aprimorando mais, ou em casos como aqueles que foram torturados na Idade Média por serem acusados de bruxaria, alguns não superaram o trauma e quando se veem frente a uma sensibilidade nessa natureza, tentam por todo custo barrar aquilo. Vai tomar medicamento, vai no psiquiatra que pede medicamento, vai atrás de algum recurso para que aquilo seja fechado. Muitos pais interferem nas crianças que tenham a mediunidade aberta. Naturalmente a criança está até os 7 anos, um pouco mais, ela está mais lá do que cá, ela tem esse livre trânsito.
Então ela se lembra muito. Eu postei recentemente o filme Mânica, né, que fala de uma criança que reencarnou na Índia e ela tinha lembrança plena de quem ela tinha sido. Aí no fim ela vai ver a família dela, o lugar onde ela morreu, né? E tem muitos assim que mostram que essa relação ela é comum e dependendo de como nós enxergamos isso, se torna uma solução ou se torna um problema, né? Quando há educação para isso, quando há esclarecimento, melhor dizendo, ela é um fenômeno que vai sendo trabalhado, que vai sendo estudado, que vai sendo absorvido. E quando não há, ela segue um caminho diferente, o caminho da repressão, de algo demoníaco, algo parecido como a gente tem visto ao longo da história. E por incrível que pareça, em pleno século XXI, a gente ainda vê esse tipo de comportamentos em relação aos médiuns. Sabe-se, por exemplo, agora, mais recentemente, não tanto, mas que os hospitais psiquiátricos têm uma porcentagem de médiuns em desequilíbrio enorme, que são classificados como doentes mentais. Felizmente isso está mudando e até recentemente a Organização Mundial de Saúde reconhece, né, a interferência espiritual nos comportamentos como um diagnóstico. Não é mais uma coisa demoníaca, não é mais algo que, né, existe o CID-11 traz todo um capítulo que fala sobre esses distúrbios ligados a manifestações espirituais. Há uma sensibilização diferente da relação do mundo material com o mundo espiritual. Perguntas até aqui? Então, a mediunidade que é espontânea, que é um tipo de sentido, digamos um sexto sentido, embora mais que isso, digamos que seja um sexto sentido, mas que precisa do apoio dos 5 sentidos nossos para ser traduzido para o nosso mundo material. Então, eu tenho um sonho ruim, eu acordo com aquela impressão estranha e o meu cérebro interpreta o sonho ruim de acordo com aquilo que ele encontra referência. Então todos nós aqui temos alguma situação em que a gente acordou sobressaltado com uma ideia de realidade absurda de algo que tem acontecido com a gente, né? Mas que a interpretação daquilo fica esquisita, muitas vezes não está clara. E aquilo fica na cabeça da gente, passado algum tempo, acontece algum fenômeno na vida da pessoa que ela associa, puxa vida, eu sonhei com isso, então era isso que o meu sonho queria dizer. Tenho certeza que todo mundo aqui já teve um sonho assim, né? Ou uma intuição, uma impressão. Quando você tem uma intuição que um dos seus corpos, a gente já falou sobre corpos energéticos, o papel deles, etc. e tal, traz para o cérebro físico aquela impressão captada, muitas vezes ela é traduzida pelo nosso corpo como doença. Pode ser, mas em geral uma taquicardia, um frio na barriga, um zumbido no ouvido, uma sensação de apreensão, uma tremedeira, uma tontura, uma sensação de desmaio. Quantas vezes, né? Acontece por quê? O cérebro tenta mostrar que tem uma coisa acontecendo, mas como ele não sabe exatamente o que é, de acordo com a percepção daquela pessoa, a linguagem de tradução vai ser de acordo com aquilo que a pessoa presta
nem umas múmias paralíticas. Deus me livre, gente. Então, olha, não. Fala, Rê. Boa noite, gente. Boa noite, convite. Cara, eu já tive a sensação, inúmeras vezes, de vir assim, nossa, eu já tive aqui. Isso. Já tá essa situação. Perfeito. Como chama esse fato, né? Essa situação em que a gente vai em algum lugar, encontra alguém, algo assim, e a gente tem a certeza de que aquilo já aconteceu. Como chama? Déjà vu. Aliás, tem um filme do Denzel Washington que chama Déjà vu. Misericórdia. É assim, eletrizante aquele filme. Eletrizante. Eu já tive uns 4. A gente tem, quanto maior a nossa sensibilidade, maior ainda. E o que é o déjà vu? A sensação de um desdobramento. Ter visto aquela pessoa. É aquela parte nossa que vai no futuro. Presciência, muito bem, mocinho. Vai no futuro, aquela situação já existe nas linhas de possibilidade, nas várias faixas vibratórias. E aquela impressão vem e fica lá adormecida. Quando aquilo acontece, dá aquele pá! Nossa, eu conheço essa pessoa. Eu já conversei isso já aconteceu. Eu já vim nesse lugar. Eu sei que virando aquela esquina tem porque a gente teve um desdobramento. Não consciente, porém a memória registrou. E o que acontece nesse fator memória? O desdobramento é algo comum, porque assim que o corpo adormece, o espírito pula fora, larga. Não tem limite. Ele sai. Quer dizer, ele sai, ele larga o corpo lá, nós temos um cordão de prata que nos liga, né? O espírito ao corpo, Quando a pessoa tem, assim, poucas escolhas espiritualizadas, ou ela fica gravitando em volta do próprio corpo ali, ou ela é atraída para regiões de acordo com as escolhas dela, os pensamentos dela, os instintos dela. Então pode ir para lugares não muito legais. Né? Pode ser pesadelo ou não. Ela pode, por exemplo, ir para regiões de festas, de orgias, por aí fora. Não tem nada a ver com zumbis, essa sombra. Se eu vejo um filme de zumbi, não vejo nunca. Mas se eu vejo, eu sonho literalmente. Então, por isso que isso é muito pessoal, né? Então, durante o desdobramento, acontece uma série de coisas. A gente é movido em direção àquilo que é forte e importante para nós. Se eu não gosto de uma pessoa, se eu penso muito nela, minha tendência é ir lá dar uns tapas nela. Tá? Mas o que acontece? Estou dando um exemplo assim radical, mas a gente é atraído por aquilo que a gente vibra. Por isso que a tal da vigilância é isso, cuidado com o que você vibra, porque saiu do corpo, o espírito vai zoom. É a lei da atração, é a magnética, o processo é todo magnético. Assim como situações que a gente gosta, outras que a gente não gosta, lugares que a gente tem saudade. Às vezes a gente vai para lugares onde a gente viveu em outras vidas. Exato. E encontrar pessoas de outras vidas. E você fala, nossa, não conheço ninguém. Quer dizer, quando você vem, você acha que não conhece ninguém. Mas a gente vai para lugares na espiritualidade, você se vê em cidades, em casas, em relações e tal, que você vai atraído porque aquilo está dentro de você, e quando você volta, você acha que não lembra daquilo, que não sabe quem era. Mas o que a nossa mente faz? Quando ela costuma filtrar aquilo que ela acha importante para nós. Então, entramos em amnésia. Aquilo está lá, mas não é registrado como um fato importante, então a gente não se recorda. Também é comum você ter um sonho, você acorda, aquele sonho está ali, não sei o quê, você dorme de novo no dia seguinte, você quer lembrar, e quem diz que você lembra? Você sabe que tem alguma
né, produzida naturalmente pelos filtros do nosso sistema neurológico, encobrem. E muitas vezes você do nada lembra um flash. Nossa, lembrei. Às vezes acontece alguma coisa que faz um gatilho. Aí você lembra, nossa, sonhei com isso. Tá? Então veja, é vasta, não dá pra gente falar tudo o que acontece. Mas vamos voltar ao tema que nós viemos conversar aqui, que no caso é os tipos de mediunidade. Vocês viram? Vocês são culpados por isso. Os tipos de mediunidade são de efeitos físicos e efeitos inteligentes. Então eu comecei com esse pequeno vídeo, né, uma explicação muito legal, depois eu vou postar no grupo. Tem esse e um outro vídeo curtinho que fala dessa abordagem dos efeitos físicos, celebrizados nos filmes Poltergeist, por aí vai. Que ele dá uma explicação muito clara que na realidade um efeito físico se dá através de um médium ou mais que tem uma produção superlativa de ectoplasma. Essa semana eu postei um vídeo que fala de ectoplasma. Viram? Sim. Né? Então, nós produzimos naturalmente, mas os médiums de efeito físico produzem uma quantidade muito maior. E quando esse ectoplasma se acumula, ele permite então que os espíritos o utilizem e produzam fenômenos que são percebidos por qualquer pessoa que esteja naquele ambiente. Não precisa ter uma mediunidade ostensiva para perceber. Então, desde pequenos efeitos, como ele fala ali no vídeo, né? Bate porta, acende luz, apaga a luz, cai coisa, some as coisas, né? Você põe ali, você vai para lá, quando você vê o negócio não tá mais ali. E vários tipos de situações que mostram que houve uma intervenção de um espírito a partir daquele ectoplasma. Você fica ali, será que foi, será que não foi? Aí você fica se achando louco, mas eu tenho certeza dessa coisa, né? E aí vem as crendices, né? Vamos pedir para São Longuinho. E aí a gente dá 3 bonecos. Enfim, cada um tem o seu jeito de achar, né? Ou então, volta lá onde eu estava, começa tudo de novo, pensamento. Enfim, cada um lida com isso de alguma forma. Então, esses fenômenos vão desde fenômenos simples até fenômenos bem interessantes, que eu vou postar para vocês. Um vídeo que fala de um médium brasileiro extraordinário chamado Peixotinho, que fazia coisas extraordinárias, né? Inclusive levitação, e que mostra essa mobilização do ectoplasma. E nesse momento ocorre aquilo que a gente vê em filme de ficção. Ocorre um teletransporte, uma dita cuja informação, um conteúdo eletromagnético, uma informação migra, é teletransportada. Quem faz isso, essa liga, é através do ectoplasma, e a vontade daquele ser comunicante, se aproveitando daquele ambiente favorável, faz acontecer algum fenômeno, seja de materialização, seja uma brincadeira, e seja mesmo uma coisa de assustar. Foi o caso daquele raio-x, né? Que eu te mostrei. Isso. Você tem ele aí? Tem. Depois você passa para o pessoal ver. Ela fez um raio-x, eu vou desligar isso. E apareceu uma mão segurando. A pata do Uma cachorro. mão de ninguém que estava segurando, ou seja, acho que era protetor do animal, todo animal tem protetor. Por isso, nunca vire as costas para o animal, porque ele pode estar vindo na sua direção para o seu bem, para a sua proteção. Assim. Bom, enfim, esses fenômenos ocorrem dessa maneira. Então, a gente tem alguns fenômenos que nós vamos reportar rapidamente aqui. A mediunidade a
gente já sabe o que é, já conversamos sobre isso, né? Alguns, já vou corrigir o problema, agora deu, né? Então, a mediunidade, ela sempre existiu independente do movimento espírita, tá? Ela é exercida diariamente na vida das pessoas, no dia a dia, nas diversas religiões, nas diversas emoções. A diferença é que dentro do movimento espírita ela é estudada e educada, de forma que ela seja um recurso tanto para trazer informações e ensinamentos, quanto para socorro espiritual. Então, a gente vai falar outras vezes sobre isso, né? Mas aqui a gente vai estar sempre procurando essa educação. Oxe, ai minha filha. Só uma dúvida, que não tem nada a ver, só um parênteses. Na semana que vem vai ser terça também as duas turmas? Não. Não? Por quê? Não, porque o Bruno está me mandando mensagem agora que ele não viu. E qual é o problema? De quem é o problema? Não, sim, é só para saber se a semana que vem vai ser assim, sabe? Então, a mensagem está lá bem clara, né? Bastante clara, mas está sendo gravada. Os médios, então, são essas fontes de comunicação, esses intermediários. Chama médio porque é intermédio, né? Intermeio. Fica entre as duas percepções de realidade e transmite isso. Isso também a gente vai ver mais vezes. Alguns sinais da mediunidade que todo mundo aqui pode se identificar, mesmo não sabendo o que era mediunidade. Olha só. Temores do nada, arrepios do nada, palpitações. Sensação de presença invisível. Eu acho interessante que as pessoas têm essas sensações à noite, elas acendem a luz, cobrem a cabeça e como se adiantasse, né? Como se adiantasse, né? Então a gente lembra do filme Sexto Sentido, né? Lembra do filme? Quem não viu, veja. Quem já viu, veja de novo. Né? Tá? Que não adianta cobrir a cabeça, não adianta apagar a luz. Independe do seu sentido físico. Sono profundo, aquela sonolência que dá, que você parece que está anestesiado, você quer ficar acordado, o olho fecha, a cabeça cai, né? Você tem que parar, nem que você queira, você tem que parar. Se você estiver dirigindo, você pare, porque você vai bater o carro, você vai dormir na direção. E às vezes no trabalho mesmo. Eu já vi situações bem interessantes, a pessoa está lá, sei lá, numa fila de banco e dorme, paga, porque é um processo que está ali entre equilíbrio. Ideias estranhas, isso é muito comum, isso nos ajuda muito lá na frente no desenvolvimento da mediunidade, que as ideias que vão entrando na sua cabeça não é o que você está pensando, não é você que produziu e de repente começa a martelar aquela ideia, aquela imagem. Isso ajuda muito a identificar a presença de um espírito. Então, em geral, a gente não tem segurança no início, a gente fica assim, mas isso será que não é da minha cabeça? Acho que sou eu. E não é como que é assim, é você, se você não elaborou aquilo. Quando você elabora alguma coisa, você vai pensando naquilo, mas de repente vem um negócio e você só percebe que aquele negócio está ali porque surgiu do nada. Então, esse do nada é um outro pensamento, é uma outra corrente mental cruzando com a sua e trazendo aquelas ideias. Podem ser boas e podem não ser muito boas, e a gente está vendo aí que o pessoal, por exemplo, se suicida. Assim, Oi? eu tenho uma sensação que eu posso voar. E às vezes eu fico assim, aí eu tento, como se eu conseguisse mesmo. E muitas das vezes eu fecho os olhos assim e eu vejo a passando. Ninguém está internado, né? Sim, porque o nosso
sem que os loucos dos médicos soubessem. Porque os médicos adoecem as pessoas. Esse é o problema. Eles é que adoecem as pessoas, né? Entendeu? Então, Ali essa explica sensação, tudo. não é? A Ela é natural para o a seu espírito. mediunidade. E com certeza, como você faz isso durante o sono, você vem com aquela memória viva, né? Tem dia que é mais forte do que outros, né? De que o espírito quer dar uma escapadinha. Na projeção? Projeção, desdobramento. O que seria assim quando você está dormindo e parece que você vai cair da cama? Assim, Então, justamente porque por alguma razão o espírito volta muito rapidamente ao corpo. Então você tem a sensação que você está caindo. E quando esse pensamento, as ideias estranhas, de alguma forma se transformam em arte? Então, não tem problema. O destino que será dado às ideias estranhas, elas, embora a pessoa não saiba, ela está dando vazão a uma corrente de pensamento que não é dela. Tá? Isso pode ocorrer em todas as áreas. Não, porque, por exemplo, na literatura, né? O escritor segue um padrão de escrita e que ele é reconhecido por aquele padrão. Quando você vê, sei lá, Garcia Marques, você sabe que é Garcia Marques, sem saber, né? Mas aí, esse mesmo escritor que tem um padrão contemporâneo, digamos, século XX, século XXI, de repente ele vive um parnasiano e faz um trabalho parnasiano, um texto depois. A gente depende de tudo. Não, e mesmo assim, ele faz um trabalho contemporâneo, de repente pinta uma coisa parnasiana, ele escreve um texto todo parnasiano, cheio de mesóclise, cheio de Divaldos, acabou. Aí no outro texto, outro trabalho já volta quase jornalístico, quase. Mas é isso mesmo. É isso. E aí a gente se recorda do ensinamento importantíssimo de Kardec, que fala que, quando ele pergunta se os espíritos influenciam a nossa vida, qual a resposta dos espíritos? Muito mais do que pensa, e às vezes sobrepõe a você mesmo. Então, em geral, os artistas, eles têm uma sensibilidade natural e eles estão sempre abertos, né? A criatividade é aberta. Então, o processo mediúnico é muito mais fácil. Isso vai na música, na literatura, na pintura, na escultura, em peças de teatro, filmes. Vejam esses filmes de ficção. Quantos deles, feitos há um tempo atrás, estão se provando como reais? Gente, os Jetson. Júlio Verne, que aliás é um escritor ativo no mundo espiritual, ele escreve através do Robson Pinheiro. Então, o livro 2080, meu Senhor. Então, são processos mediúnicos, comuns ao longo da humanidade, da história da humanidade, e que a gente já traz, né, em todos nós, em várias fases de amadurecimento, e que no caso dos artistas é muito mais fácil, porque o artista, ele não tem os filtros conservadores que a maioria das pessoas tem. Não pode ter filtro, tem que deixar fluir. Se ele não gostar depois que ele produziu, é outra história. Mas ele não impede o fluxo dele. E nós não, a gente vai pondo barreiras. E se, isso não pode, isso é feio, isso não é, né? E a gente vai se bloqueando para tudo. Tá? A gente vai se castrando, essa é a palavra. E na mediunidade, a gente vai fazer um processo de liberação dessa castração, de um modelo que você possa ter trazido de certo e errado, de bom e de mal, que pode estar criando uma doença em você. Porque a mediunidade não trabalhada, ela se torna uma doença mental, em parte. E todo esse ectoplasma que os médiuns produzem naturalmente, que é utilizado no processo de intercâmbio, quando não drenado
contaminado, quando não utilizado, se materializam em doenças físicas, tumores, processos inflamatórios crônicos, processos infecciosos recorrentes, problemas neurológicos. Quando eu falo neurológico, eu não falo só de cérebro, nervo a gente tem dos pés à cabeça, né? Processos até mesmo isquêmicos ou mais graves, são materializações, dores que não passam nunca. Outro problema, problemas digestivos e gordura, o ectoplasma não trabalhado forma tecido adiposo. E as pessoas engordam ou por todo o corpo ou em determinadas partes. Geralmente nessa região por causa do plexo solar, dos chakras, né, gástrico e esplênico, que são usinas de energia. E começa a ficar todo aquilo, vai concentrando, vai materializando, não é? Não é dado vazão. Muitas pessoas, quando acumulam ectoplasma e não trabalham, começam a se acumular problemas na vida delas. E quando elas vão trabalhar, que elas pegam uma regularidade nos trabalhos, os sintomas vão desaparecendo. Vão desaparecendo dores articulares, vai desaparecendo insônia, vai regredindo nódulos, né? E assim sucessivamente. E, inclusive, em alguns casos, a pessoa emagrece quando a gordura é devido ao ectoplasma acumulado. Então, essa relação, esse entendimento dessa fusão entre o mundo material e o espiritual, ao entender que nós somos várias partes ao mesmo tempo, porque a maior parte de nós está no mundo invisível, não no mundo físico, a parte menor está no mundo físico, é que a gente começa a reciclar tudo que nos acontece. Porque até então a gente vê as coisas a partir do físico para fora. E quando você tem um entendimento, você vê a partir do espiritual para cá. Perfeito? Entendido isso? Entendeu, Lucas? Tá? E isso se manifesta no nosso comportamento, muitas vezes acentua certas restrições que a gente tem, como timidez, baixa de autoestima, uma série de coisas que nós não vamos entrar nesse campo, porque não é para essa aula, tá? Vou estudar. E eu nem, gente, olha a hora, 25 para as 9 e a pessoa ainda está no segundo slide. Jesus, desmaios inexplicáveis, mudanças injustificáveis de humor, adormecimento ou formigamento, sensação de inchar mãos, pés e corpo, dores no corpo sem causa orgânica, pesadelos. É muito comum as pessoas terem um relato que de repente elas se sentem enormes. Né? Elas estão, na verdade, percebendo os seus corpos espirituais e elas sentem que elas estão enormes. Fisicamente elas são do mesmo tamanho, mas é a percepção da energia que está rolando em volta. Tudo bem com a senhora, dona Juliana? Tá bom. Não sei qual foi o sedativo que vocês tomaram hoje. É porque a gente está lá, vai esticando. Tipos de mediunidade, médiuns sensitivos ou impressionáveis. São capazes de sentir os espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio geral, que elas mesmas não sabem o que seja. Todo mundo tem isso uma vez na vida, pelo menos. Sabe quando você está no ar da cruz, você faz assim? Né? Ou está um puxa no calor, de repente fica com frio, arrepiado. Tem gente que fala, a morte está perto. Ou tem a sensação que alguém passou aqui, ó. Passou alguém aqui, ó. Passou alguém aqui. Passou alguém aqui em casa. Isso. Ou você está deitado e você sente o colchão afundado. Nossa. Né? Ou a respiração
eu vou abrir o ovo aqui. Com certeza, e a moça, sabe? Sabe quem mostra isso muito facilmente nos animais? Porque eles começam a rosnar no canto. Eles estão vendo, né? E muito comportamento, ele arrepia, fica todo gato, cachorro mostra muito. E quando eu te relato uma história, e aquela história é muito emocionante para mim, eu digo, até arrepio. Isso também. Também? É, tudo isso, gente. Nós precisamos ampliar a nossa relação com o que nos acontece. Tem que sair da gaiolinha, gente. Tem que sair da caixinha, da casinha, para deixar fluir a sensibilidade. Tá? Ela está aí, ela é maravilhosa, o nosso espírito é hipersensível. Pare de colocar cadeado nas coisas. Né? Mesmo porque, acredito eu que à medida que a gente amadurece, eu espero que isso esteja acontecendo com vocês não se importam com o que os outros vão achar. Você tem a reação, você sente, você curte e ponto. O problema de quem acha que alguma coisa está acontecendo é dela, a projeção é dela, o limite é dela. Né? Então, pronto. Vamos ser felizes, né? Com a nossa liberdade. Bom, médios e efeitos físicos, acabamos de falar. Médios audientes, que são capazes de ouvir as vozes dos espíritos. Aí nós temos a clara e a audiência. Se for só uma leitura, em determinado caso específico. Porque você tem a frequência aberta para aquela situação. Porque tudo é frequência, gente. Tudo é transmissão eletromagnética, tá? Essa voz pode ser clara, do lado de você falar, alguém falou no meu ouvido. Clara, audiência. Ou, dentro da sua cabeça, surge uma fala, uma voz, um som. Aí é audiência interna. Sim. No caso da visão é uma evidência, mas nós estamos falando da audição. Pode se manifestar, né? Às vezes você não ouve especificamente uma voz, mas você ouve um som de um lado ou do outro. Entra uma outra frequência e de repente parece que abriu alguma coisa aqui, faz um tumulto de um lado ou do outro e depois passa. É um fenômeno de audiência comum para nós. No caso, eu estava para fazer uma viagem, estava insistindo em fazer e sempre dava alguma coisa errada. E você não prestou atenção. Eu estou com a mala pronta já para ir embora, estou deitado. Eu senti alguém do lado da minha cama, eu deitado, e falou, não, vá. Eu senti até o hálito, né? Hálito não, a respiração. Isso mesmo. Quer dizer, o que mais precisava acontecer? Né? Eu falo para não adiantar. Então, e às vezes a gente ignora todos os sinais que chegam para a gente, né? Médiuns falantes emprestam suas cordas vocais para os espíritos ou recebem intuição do que estão dizendo, que é a psicofonia, que é um fenômeno que a gente vai analisar melhor depois, mas essa situação ocorre através da transferência de pulsos do pensamento, né, da corrente mental do espírito comunicante, que ativam as cordas vocais. Então você recebe o entendimento daquilo, uma ideia geral vem, aquilo sensibiliza as suas cordas vocálicas e você transforma em palavras. E aí a interpretação depende da sua qualidade como médium. Aí entra um fato que a gente vai conversar melhor depois, que quanto mais o médium for estudado e educado, menos ele vai interferir na comunicação. Porém, toda comunicação tem participação do médium. É uma dupla. É uma composição de duas mentes diferentes. Porque o médium, o espírito comunicante, vai acessar os seus arquivos para utilizar o seu vocabulário, a sua forma de entender, a sua personalidade quando se comunica. Tá? Isso tudo vai entrar em jogo
naqueles nanosegundos em que os pulsos de energia vêm da corrente mental do espírito comunicante. O médium qualificado vai traduzir aquilo e ser o mais fiel possível àquilo que o espírito quer dizer. E aí vai entrar um outro dado, que se a pessoa não tiver educação mediúnica ou não trabalhar o autoconhecimento, ela vai agregar naquilo coisas emocionais dela para usar aquele instante ou para chamar atenção, ou para criar uma história um pouco diferente do que é. Então, quem tem experiência e está conduzindo a reunião percebe, né? E a gente está sempre educando o médium. Não precisa se jogar na cadeira, não precisa gritar, não precisa dar pirueta, não precisa nada disso. Porque isso é o inconsciente do médium querendo aparecer, se colocar. Por isso a mediunidade é terapêutica. Ela é terapêutica. Porque permite que certos conteúdos do nosso inconsciente venham à tona e sejam trabalhados no processo mediúnico. Fale. No caso da psicofonia, o espírito que precisa se comunicar, ele se comunica através de pulsos, certo? Sim, esteja ele próximo a nós ou longe, à distância. Mas ele pode verbalizar isso ou não? Porque eu tenho a impressão de que às vezes eu ouço outras pessoas falando junto com alguém. Sim, pode, só que o que você ouve é o processo telepático, porque eles não falam. Nós usamos a boca, a laringe, a faringe, etc. Eles falam mentalmente, é uma transmissão telepática. E você pode, é claro, ouvir vozes. Entendi. Vamos lá, vamos assustar. Estou quase acreditando que eu preciso de tratamento. Os videntes, né? Então a psicofonia, ela pode acontecer com uma parceria próxima, do espírito se coloca próximo e estaria atuando sobre o médium. Pode acontecer à distância, onde ele esteja em algum outro patamar de energia e transmite o pensamento dele. Então, um espírito que seja muito qualificado, que está no nível dimensional mais elevado, ele não precisa vir, ele manda os pulsos de energia. E, dependendo da situação, eu já vou entrar no que acontece um outro espírito no meio dessa intervenção que transmite daquele espírito muito elevado, que a gente não tem condição de acessar, transmite para um espírito que tem a condição da gente acessar, e aí ocorre essa ponte mediúnica entre um espírito médium de outro espírito. Mas aquele momento assim, que você está falando e de repente você fala com a pessoa e você não sabe daquele assunto, mas você fala. Sim, exatamente. Você está captando a orientação que está vindo. Daí a vigilância nossa, porque às vezes a gente pode fazer uma intervenção prejudicial para a pessoa. Né? E, em geral, você fala de um assunto que você não sabe do que se trata, mas aquilo sai. Exatamente essa. Tá? Então, a psicofonia, ela tem as suas variações, pode ser telepática, pode ser por canalização, e a gente, então, vai desmontando aquela ideia de que o espírito monta na pessoa, né? Cavalo. E a pessoa acha que o espírito é pesado, fica assim, porque o espírito é muito pesado. Quer dizer, é uma questão energética, mas a pessoa aprendeu a falar daquela forma, ela interpreta segundo a forma que ela aprendeu. Mas a gente vai desmistificando isso, mostrando que não tem essa de espírito montar em ninguém. Tipo ghost. Né? Entrar na outra pessoa como no ghost, né? Tudo isso ali no filme é usado metáforas para ajudar a compreensão. Mas não tem essa do espírito entrar, não é assim que funciona. O que tem é entrelaçamento de matéria mental, de consciência. Em caso de obsessão, que vai ser outro alvo de outra aula,
fascinações, que é uma simbiose, parasitismo, em que é uma posse de uma mente externa sobre a mente da pessoa e ela passa a mudar de comportamento, passa a outra pessoa ter um domínio completo ou quase completo sobre a personalidade da pessoa. Mas isso é história para outro dia, para outra hora. Não, é porque até as pessoas têm 24 personalidades. Sim, pode ser. São subpersonalidades que pode ter dela mesma, de outras vidas, e de seres comunicantes que misturam a vida. Pode, com certeza que sim. A pessoa começa conversando, eu agora, de repente vira uma trona e... Perfeito. Está aí o filme fragmentado que dá uma mostra muito boa sobre isso. Oi, quem está? E na parte de que você sente o frio e sente a dor, isso é dos espíritos? Ou... Sim, você capta. A sensibilidade, gente, ela é generalizada. Então, você sente características vibratórias do espírito que podem ser traduzidas pelos seus sentidos. Lembra que eu comecei falando que a mediunidade depende dos sentidos físicos para se apoiar? Você tem tremores, frio, dores, pontadas, uma série de coisas. Formigamento e por aí vai. Oi. Em mais extremos, assim, por exemplo, de pessoas em determinadas circunstâncias que tomaram uma decisão ou fizeram uma escolha na vida e depois passam o resto da vida não entendendo o que aconteceu naquele momento que tomou aquela decisão. E pode ser. Isso pode ser uma intervenção de uma consciência externa, né? De um outro ser, mas pode ser, e frequentemente é de uma subpersonalidade que se impõe naquele momento em que há uma crise, há um enfraquecimento da personalidade atual e a personalidade antiga toma frente, toma uma decisão e se recolhe e a pessoa, como que eu fiz isso ou como não fiz? Eu devia ter feito ou não devia ter feito? Por aí fala. Um crime. Pode ser um crime. Pode ser crime, pode ser envolvimento com alguém, pode ser muita coisa. Perdas de oportunidade, olha, é vasto, isso é vasto demais. Escolhas erradas, escolha de parceiros errados. É complicado, é muito vasto isso. É muito vasto. Sim, normalmente quando vejo uma pessoa em situação de rua assim, eu costumo orar. Muito bem. Aí nessa hora vem um arrepio danado. Aí é sensitivo? Aí é o seu mentor que inspira você a fazer oração e aproveita o seu ectoplasma para socorrer aquela pessoa. Tá? Comigo acontece isso sempre, mas é manual. Ok. Então, a evidência, da mesma maneira, pode ser clare, quando se vê, eu vejo o espírito aqui na minha frente ou aqui, tá? E pode ser a formação da imagem lá dentro, a evidência interna, vem um quadro, vem às vezes não é um quadro preciso, mas vem uma imagem, como se fosse fora de foco, mas você tem a ideia do que é. Vem, o seu espírito traduz aquilo. Tá? Também vamos ver isso mais pra frente. Sonâmbulos. Esses médiuns, eles apagam, né? E passam a ter a agregação da mente comunicante atuando o tempo todo. Depois, quando eles voltam daquele estado de torpor, já foi feita uma série de coisas. O filme é igual, assistiu? Tá? Edgar Cayce, um famoso vidente americano. Leia sobre Edgar Cayce. Já ouviram falar, né? Edgar Cayce, C-A-Y-C-E. Ele fez previsões impressionantes. Nostradamus. Cayce também dava aquela apagada e aí começavam os fenômenos. Depois ele voltava. Tá? Curadores são médios que têm uma habilidade de produção de
de manipulação do ectoplasma, que pode se utilizar ectoplasma de minerais, de vegetais, de animais, e canalizar dos ambientes espirituais e trazer aqueles recursos e utilizar na cura de pessoas. Então, para desenvolver a mediunidade de cura, o médium tem que ter certas características para que espíritos curadores se aproximem, que podem ou não ser médicos. Pode ser um preto velho, um índio, né? um mago do Antigo Egito, por exemplo, por aí afora. Então, vamos desmistificar a coisa do médium. Pode acontecer com o médico? Pode, mas não necessariamente com. E aí, em geral, tem uma habilidade que tem a ver com alguém que você já foi, que você já se envolveu com isso, então aquele espírito curador se agrega a você a partir daquela sua vivência que está lá no seu arquivo e promove os processos de cura. Vamos estudar. Sempre por afinidade. Pode ser por afinidade. Pode ser por afinidade. Não necessariamente o médico precisa ser da área da saúde. No meu caso, coincidentemente, eu sou da área da saúde, mas não precisa ser. Fiz um ano. Eu trabalhei com médicos fantásticos. Médicos, curadores pneumatógrafos. A pneumatografia é um efeito físico de escrita direta. O médium fornece ectoplasma e os papéis vão aparecendo escritos ou pintados ou com sinais. Tá? Pode acontecer isso. Raríssimo. Já houve muito numa época que a humanidade precisava ter um fenômeno para acreditar. É isso que eu ia perguntar. Porque antes, assim, nos documentos, Onde é que você viu muito sobre isso? tinha assim, as fotos com o rosto. Isso, materialização, né? Isso mesmo. Chico mesmo participou de diversas materializações. No Rio de Janeiro, no Frei Luís, até recentemente, até o médium falecer, havia materialização dos médicos e os médicos faziam cirurgias materializadas. Dr. Frutuoso relata isso, procurem os livros dele, os vídeos dele, é um negócio fantástico. Mas esse médium, como esse médium faleceu, o Frei Luís parou com as sessões de materialização. Os médiums escreventes ou psicógrafos, vale tudo isso, só que vem o impulso de escrever, que é a escrita mecânica, Chico, escreve, depois é que vai saber o que está escrito, né? Ou vem a inspiração e aí o espírito vai traduzindo aquilo, escrevendo, né? Sequentemente aquilo que ele não sabe, que ele não viu, não conhece, vai traduzindo aquilo em texto e depois ele fala, nossa, de onde eu tirei isso? Não tirou Parnasiano, no caso. Né? O parnasiano pode ser isso. Pode ser essa situação, pode sim, certamente. Médiuns mecânicos, acabei de falar, a pessoa usar o braço dela para escrever, mas ela não tem a menor noção, né? Chico tinha os dois lados, às vezes ele escrevia. Os dois ao mesmo tempo, em livros diferentes, textos diferentes, autores diferentes. O Gasparetto pintando. Gasparetto com pé, mão. Não, 4 pintores, assim. Sim, 4, usando uma cada parte dele. É um médico fantástico, né? Ou o irmão dele que não entendia nada de música, de repente recebia um dos espíritos cantores, vários cantores, Elvis Presley, tanta gente, e tocava e cantava igualzinho o cara, e embora ele mesmo, Zé Mané. Tá? Procurem, tem vídeos dele. E ele foi tão perseguido, tão massacrado, que ele deu uma parada. Mas ele tem tudo isso registrado. Como é o nome? Irineu Gasparetto. A última participação dele foi no evento do Robson Pinheiro. Gente, é impressionante. Impressionante. Cazuza, vários espíritos desencarnados, nacionais e internacionais. Raul, ele é incrível.
traduzido ali, meu Deus do céu, os nomes de Jesus. Semimecânicos, quando é um processo parcial, e os intuitivos, que é aquilo que eu acabei de falar. Percebe o que está acontecendo e traduz aquilo de alguma maneira. Na fala, na escrita, né? Na expressão. Também que eu avisei que ia passar da hora. Não ia ser um problema. Bom, a influência moral do médium, essa aula, vamos ter uma aula melhor sobre isso, o Sérgio vai falar sobre isso, porque é importante, né? Mas é assim, pensa no médium como uma garrafa. Você vai encher de água cristalina. Essa água, para ser aproveitada e potável, a garrafa tem que estar absolutamente limpa e higienizada. Certo? Caso contrário, a sujeira da garrafa vai interferir na água. Então, qual é o processo de comportamento, de escolhas que o médium deve se educar para alcançar, para ser essa garrafa cristalina, limpa, transparente, né? Então, isso aí, vou empurrar para ele, para frente. Porque vai ser necessário falar sobre isso. Bom, médios todos somos, e nós temos os médios com problemas, né? As várias formas, que aí nós já vamos entrar muitos delas em processos obsessivos, mas o que a gente destaca aí? Os levianos, que são aqueles que usam a mediunidade para obter algum tipo de ganho próprio, como ganhar dinheiro, né? Ou conseguir algum tipo de favor ou chamar a atenção através da mediunidade. Os indiferentes são os que não tratam a mediunidade com devido respeito. Os presunçosos e orgulhosos são aqueles que se acham, porque são médiuns, né? Ó. Tá? Eu sou aqui. Fulano só fala através de mim. Tá muito cheio disso, né? Médium que se auto-intitula alguma coisa que ele não se torna orgulhoso, sai falando dos seus feitos, porque fulano de tal falou através de mim, porque eu vi tal coisa, então cuidado, porque você vira joguete das sombras. O médium suscetível é aquele melindroso. Então você tem que qualquer coisa, ele se melindra, ele não brinca mais, ele vai embora, ele larga tudo, porque ele vai contrariar, porque ele não foi obedecido, não foi reverenciado e por aí vai. Né? Muitas pessoas são assim. Então são exemplos mais, né, que a gente chama a atenção porque nós temos as nossas sombras. Né? E o médium educado, ele vai se destituindo dessas sombras, desses melindres, ele vai aceitando críticas na boa, não leva as coisas para o pessoal. Se o dirigente falar alguma coisa, ele vai entender que é para ele melhorar, que é para melhorar o desempenho do grupo ou da atividade. Não vai levar aquilo lá, ele não gosta de mim, ele tem inveja de mim, né? Deus do céu. Então a gente vê de tudo, né? Os mercenários, que usam da mediunidade para ganhar, os ambiciosos que usam a mediunidade para aparecer, criar relações políticas interessantes, relações com determinadas classes, né? Então tem todo tipo de médium em desequilíbrio. São alguns exemplos. Médium ciumento, então, é de lascar. É de lascar, porque ele quer ser ele o melhor de todos sozinho. Ninguém pode brilhar, só ele. Aí também é dor de cabeça. O bom aqui é que a gente vai ajudar esses médios vazarem se eles não se comportarem como médios. Já vamos ver. Bons médios são pessoas sérias, modestas, são pessoas devotadas, seguras. Tá? E isso aí a gente vai desenvolvendo, vai educando. Não nascemos prontos, porque a gente nem sabe muito bem o que é. Mas aí, com estudo, com orientação, a gente vai amadurecendo os aspectos da nossa personalidade que não estão muito adequados. Não é o fim do mundo, tá? Aliás, a mediunidade é uma terapia, como eu disse, porque ajuda a gente a se transformar em uma pessoa melhor. Né? Melhor de conviver, brincar.
dizer com o processo anímico? O que é animismo? Ânimo vem de alma, animar. Nós já não vimos que nós temos vários corpos? Nós já não vimos que nós temos várias encarnações? E que temos várias subpersonalidades com conteúdos diferentes? Então sempre, e o espírito que vai se comunicar, vai utilizar de recursos que a gente tenha nos nossos arquivos. Vamos supor que o espírito queira falar no idioma dele, que sei lá, é italiano. Ele vai se aproximar do médium que pelo menos ou saiba italiano ou já tenha sido italiano em alguma encarnação. Então ele vai conseguir transmitir na língua dele. Percebe? Então esse processo anímico é normal. E nesse caso especificamente que a gente está falando, é quando, por processos diversos de fragilidade emocional, de necessidades não muito bem atendidas, na hora do processo mediúnico, da concentração, uma subpersonalidade se manifesta, trazendo uma dor, trazendo uma raiva, trazendo alguma situação mal resolvida, e vai parecer que é um espírito. Se o dirigente tem experiência, ele vai saber tranquilamente que aquele ser ali não está recebendo nenhum espírito, está sendo ele mesmo. Mas da mesma forma, aquela parte precisa de ser educada, precisa ser consolada, precisa ser esclarecida, porque isso trará equilíbrio para o médium, aquilo vai se refletir na vida do médium. Mas como que essa pessoa vai identificar? É uma sensibilidade? Que pessoa? O próprio médium não percebe. Então, você disse que quem o dirigente tem experiência, por isso que tem sensibilidade, será? Sim, é conjunto. É um conjunto de conhecimento, né? Estudo, muito estudo, sensibilidade mediúnica, conexão com o orientador dos trabalhos, que isso é fundamental, porque o trabalho decorre em função de uma equipe dirigente que está direcionando. O vidente saberia. Não, o vidente não necessariamente, porque o vidente pode ver um outro ser que ele acha que é um espírito e não é. E é uma pessoa, porque pode vir uma pessoa de 3, 4, 5 séculos atrás. Você é mulher, mas vem uma vida que você foi homem. Ou vem uma vida que você era criança e morreu criança. Escravo, exato. Então, é algo que somente com o estudo, com a tarimba, é que a gente vai aprender, e mesmo os videntes vão aprendendo a identificar quando é uma energia do próprio médium, que é mais material. Tá? E quando a energia é de um espírito. E também identificar quando o espírito comunicante é de alguém que está encarnado, em coma no hospital, dormindo profundamente sob efeito de medicamento. E o médium vai, a gente vai perceber, o médium também percebe, em geral percebe quando ele é bom. E aí a gente também que está na direção vai dar mostras de que é alguém vivo, que é o que a gente vai trabalhar na apometria, para quem é da apometria, né? Ok? Então, gente, essa coisa de animismo caiu por terra, porque antes o médium era chamado a atenção e ele bloqueava a mediunidade, porque ele perdia a confiança. E agora não, vai incorporando e com o tempo aquelas situações vão sendo trabalhadas e o médium vai se refinando. Bom, a obsessão vai ficar para depois. Né? Já está tarde, vocês estão cansados, estão com fome, querem ir embora, né? Tá bom? Não. Gente!
Estamos no clima, né? Vamos aproveitar o dia. Hoje tem. Bom, então a obsessão, como o próprio nome já disse, é uma interferência, olha lá, né? É uma interferência proposital, direcionada para exercer domínio sobre o médium. Então, e essa intenção, ela pode ocorrer por várias razões. Em geral, é um processo para prejudicar, é um processo de vingança, em que aquela interferência pretende causar danos àquela pessoa, como um revide daquilo que a pessoa possa ter causado. Tá? É uma obsessão de alguém determinado lá, é um tipo de obsessão. Uma outra obsessão pode ser de uma ligação de alguém, de um familiar, em que aquele familiar, aquela pessoa não quer sair de perto da pessoa. Né? Vamos pensar, um casal que um dos dois eram muito ligados, e aquele que foi não quer ir. E aí junta, aquilo que ficou, fica com saudade, fica chamando, não sei o quê. Então ocorre um processo obsessivo, não por maldade, mas por apego. Outro tipo de obsessão simples. Simples por quê? Porque se resolve com uma boa conversa, com um bom diálogo, um bom entendimento. Isso que é simples. A pessoa está em desequilíbrio, está brava, está nervosa, está triste, tomou umas a mais, né? Ela está com um pensamento, né, numa frequência que não é legal, e aí o mundo espiritual, que é completamente povoado, antes a proporção era de 4 para 1, 4 espíritos para desencarnados para 1 encarnado, e hoje, com o esvaziamento dos umbrais, é uma média de 10 espíritos por 1. Ou seja, você vai no banheiro, eles vão junto, quando você vai, está todo mundo junto. Você está andando na rua, né? Você está pensando, você acha que você está pensando, não, você está ali discutindo com o povo, está ali tendo uma DR, vem um monte de ideia. Já pensou um trem, um metrô, coisa assim? Sim, os transportes coletivos, então nem se fala, né? Então, você, estando numa determinada frequência, lembre-se que mediunidade é magnetismo. O médium é uma porta aberta, é um imã. Então, o seu pensamento, vibrando naquela determinada frequência, vai ser uma bandeira. Oi, gente, vem, eu estou aqui. Aí eles vão, vamos lá, olha fulano. Vale para situações mais simples, mais corriqueiras, por exemplo, vai numa balada, enche a cara, etc. Até situações um pouco mais complexas, que levam à criminalidade, levam ao homicídio ou suicídio, levam a traições conjugais, vão para motel. Motel fora matador, é o lugar que tem mais vampiro. E não é só motel, né? Todo o gênero de mídias de sexo desequilibrado tem milhares de espíritos que ficam na expectativa de sugar aquela energia, porque eles só sentem, eles não conseguem sentir prazer fora do corpo. Então, quando alguém que tem mediunidade, mesmo não sendo médium, mas que se impregna de uma energia, o seu ectoplasma se impregna dessa energia, você vira um imã para esse tipo de coisa, exceto quando existe amor. Em situações de amor, existe uma proteção natural, mas em situações de apenas
lanças, né? Só prazer material e assim por diante, aí não tem jeito, gente, não escapa. Sensualidade também. Sensualidade, o tipo de conversa, o tipo de pensamento, o tipo de roupa que veste, o tipo de intenção, tudo isso são sinais. Nós sinalizamos o tempo todo o que somos e quem somos. Então, o fofoqueiro atrai, por exemplo, fofoca. Né? O malicioso, ele. O maledicente, ele. Assim como as coisas positivas. Então, não é uma questão de código de moralidade terrena, não é isso. É uma questão de você escolher que tipo de companhia você quer. Só isso. Você faz assim. Chorar o dia inteiro. Então, o tempo todo você tem, baseado nas nossas fragilidades, nós temos os dois tipos de convite, para cá e para lá. Quanto mais consciência você tem, você vai refinando esses convites. Mas todos nós somos falíveis. E caso aconteça algo que a gente identifique que não é legal, toma consciência, pô, não foi legal, vamos ver se eu presto mais atenção nisso, conserto isso. E aí é que está a diferença. Isso é que é educação. A gente vai se reeducando para lidar com as coisas. E aí a gente vai descobrindo a diferença entre admirar e cobiçar. Ou invejar. Percebe? Admirar você pode com os olhos bons. Agora, tudo que você olha com um olhar atravessado, você sai daquela frequência, muda de frequência. E por aí vai. Ou a pessoa que só fala de doença, de problema, pelo amor de Deus, né? Não aguento, não tenho paciência. E aí, claro que ela só vai aí os doentes, né? Os capenga, os... Eu ia falar uma palavra que não posso falar aqui da casa, né? Tá? Ou se a pessoa é resmungona, sabe essa pessoa resmungona, que é muito mal-humorada, aquela coisa, reclama. Mesma coisa. Por isso nosso mestre amado, divino, disse o que é. Se com quem tu andas, eu te dei que é essa. Ele está dizendo frequência, gente. Está o teu tesouro está o seu coração. Ou seja, aquilo que você põe atenção, que você tem preferência, o seu coração está ali. Ou seja, você está naquela energia. Então aí que está o aprendizado. Quando a gente se toca disso, vai saindo do caminho, opa, deixa. Né? Exemplo aí nessa época da política, essas polaridades todas que estão acontecendo, das pessoas não conseguem falar sobre as suas preferências pessoais sem ser agredido, porque a outra parte quer que você aceite. Então a gente tem que ter um cuidado. Vai deixar de se expressar? Jamais. Jamais vai ser omisso, nem submisso. Tá? Nunca. Mas colocar-se sem agredir. Olha, a minha ideia é diferente da sua. Tal coisa eu não aceito. Tal coisa eu não concordo. Mas conversando, de boa. Quando a gente consegue colocar a nossa verdade com tranquilidade, achamos um ponto de equilíbrio. É ruim quando a gente ou fala desequilibrado ou fala querendo impor que a outra pessoa mude de ideia de qualquer jeito. Entendeu, gente? Então esse meio termo, esse bom senso, é algo que a gente tem que ir exercitando ao longo da nossa vida, e para ser um bom médium é algo que vai fazer uma diferença enorme na qualidade do nosso posicionamento como médium, pensando que você é instrumento do bem. Que a sua mediunidade equilibrada vai auxiliar. Seja que o seu ectoplasma tem qualidade, porque se tem cuidado, então ele pode ser utilizado para cura, para uma série de coisas, assim como o seu canal de comunicação, seja escrita, desenho, fala, ouvido, olho, etc., também vai estar. É a garrafa limpa, né, gente? Tá? Então a obsessão simples é quando o espírito se intromete contra a vontade do médium nas comunicações, impedindo que o médium se comunique com os outros espíritos substituídos que são evocados. A obsessão acontece quando o espírito persiste por um longo tempo e quando o médium não consegue afastar o espírito. Aqui está se falando
processo obsessivo dentro de um contexto de um trabalho mediúnico. Mas nós estamos falando de obsessão no campo de vida nosso. Tá? Obsessão simples é a intenção de interferir na vida daquela pessoa e a pessoa precisa de ajuda para resolver aquilo. Quando não é obsessão, é simplesmente uma aproximação por alguma situação, uma prece, uma solicitação ao seu mentor, acabou. Você entra em prece, na hora levanta muralhas, o espírito voa longe. Mas aquele que fica ali de olho em você para pegar você em falha, para tomar conta do pedaço, essa é a obsessão, já se torna obsessão. Tem certeza que vocês querem continuar? Ele pode usar outra pessoa? Claro! Não consegue. Sempre, quando não consegue perturbar você, não tenha dúvida. Ele vai pegar tudo à sua volta. Pode ser o carrinho do ovo. Né? Pode ser o carrinho do ovo. Você está ali. Pode ser. Pausou. Essa parte que você falou da DR, você vive DR. A gente está sempre DR. Vamos baixar, vai baixar. Como que faz? Tem que deixar essa DR ou você tem que dar uma freada? Depende. Se for uma DR que te acrescente, ótimo. Agora, se for uma coisa que te perturba, te deixa irritada, ansiosa, nervosa, cansada, pode parar, vai para oração. Vai para oração, liga uma música, entra no chuveiro, entra no mar, sabe? Quebra a frequência. Não, é tipo assim, você tá você conheceu a pessoa, a pessoa falou com você sempre, né? Acaba que tá passando por algum momento, né? Eu sempre fico na minha, tá? De repente, do nada, tô lá lavando a louça, vejo pra pessoa, sabe? Parece que começa a falar com a DR. De novo, nossos corpos fazem o quê? Estabelecem ligações, estabelecem cordões. Então, quando na verdade não acabou, acabou no seu material naquele momento, mas algo de você está lá ligado. Tá? Tá tudo bem? Você quer me sugerir que faça? Tá. Ó, toda sexta-feira tem provado, quinta-feira passada, cirúrgico. 2 semanas para cá, eu fui fazer 2 quintas-feiras, porque eu passei mal. E assim, não teve oração que me deixasse melhor. Quando é assim, o que acontece? São os impedimentos para você não ver. Você tem que vir nem que seja na passada, eu tinha feito uma entrevista para o campo, fui aprovado. Sim. E eu estava super bem. Tem que prestar atenção nesses obstáculos que não tem sentido, é um negócio que não tem razão de ser. Então, peraí. Por isso a vigilância. A vigilância é isso. Dá aquela preguiça, dá aquele soninho, tá chovendo, não tem carona, entendeu? É você que tem que quebrar essas barreiras. Fascinação, gente. Fascinação é algo seríssimo, muito difícil de resolver. A fascinação sempre se dá através de um comportamento do médium que é ou ambicioso, ou vaidoso, ou orgulhoso, ou seja, é alimentado pelo médium. Então vejam bem, ilusão criada pelo espírito no pensamento do médium. O médium possui uma confiança cega no espírito, não se sente enganado. O espírito paralisa a capacidade do médium de julgar, fazendo o médium acreditar nas mais absurdas teorias. Os espíritos usam palavras como caridade, amor e humildade nas comunicações, mas acabam mostrando sua inferioridade. Os espíritos, então, tentam afastar o médium das pessoas que querem lhe mostrar a verdade. Esse é o último item, porque a gente tem um monte de exemplos, nós estamos nessa lei do exemplo, né? Acho que alguns de vocês, de pessoas que a gente tentou alertar e essas pessoas se afastaram. Alegando que é inveja, que não se adaptou com o tipo da casa, mas que na realidade elas estão tão fascinadas, né? Isso
envolve vaidade, envolve outras coisas, né? E é muito difícil de curar a fascinação, porque qualquer processo de cura passa pela vontade da pessoa. Se essa pessoa não está acessível, não escuta ninguém, não aceita nada, não aceita orientação, não aceita conselho, como é que você pode ajudar? Então esse processo vai, às vezes até muda de vida e continua, tá? Só para vocês entenderem o que é. A subjugação, que é a possessão, aí o negócio já foi mais além, tá? Produz a paralisação da vontade do médium, fazendo agir contra a sua vontade. Pode ser moral ou corpórea. Então nós temos a moral, que é uma espécie de fascinação, onde o médium é levado a tomar decisões absurdas e comprometedoras, como por exemplo roubar, a cleptomania da vida. Ou subjugação corpórea, produz movimentos involuntários, tiques nervosos. Tique nervoso é algo muito interessante de se observar. Estamos com um caso aqui. Certo? Pessoal da casa, nós estamos com um caso. A pessoa tem certas manifestações repetidas. Mas isso acontece porque é uma parte da pessoa, uma subpersonalidade agregada a isso. Então acontece e também é muito complicado de se resolver. Muito. A pessoa precisa vir, aceitar ajuda, seguir as orientações e, em geral, os espíritos vão fazer de tudo para tirar a pessoa daquele grupo que mostra o que está acontecendo. Então a pessoa some no ponto. Tá? Isso tudo serve para nós, viu, gente? Porque nós somos muito visados. Eles não se preocupam em observar ninguém que está aí, não está nem aí com a hora do Brasil. Agora, quem está trabalhando, quem está estudando, quem está se esforçando diariamente, o povo arma, viu? Arma mesmo. E aí usa tudo. Parente, problema financeiro, usa tudo para pegar a gente na curva. Né, mas a gente vence. Pois é, identificação dos espíritos. Gente, podemos parar ou querem continuar? Vamos parar? Falando de organização? Eu acho melhor parar. Porque agora vai entrar uma questão um pouco mais complexa. Quando a gente for falar de obsessões complexas, nós vamos precisar aprofundar um pouquinho mais, demorar um pouquinho mais. E não adianta nós entupirmos vocês de conteúdo. Já tivemos uma visão geral do processo mediúnico, tivemos uma visão geral de como essa mediunidade pode ser atravessada, prejudicada, desviada ou cessada, porque o médium que sai da linha, se não se corrige com os avisos que recebe, com as orientações que recebe, perde a mediunidade. A mediunidade é caçada, literalmente. A espiritualidade superior toma conta daquela pessoa, caça a mediunidade para ela não fazer mais bobagem ainda. Tá? Então, não é assim, bateu no pé. Cuidado. Cuidado, porque, gente, a humildade é a nossa maior defesa, hein? Em relação à mediunidade. Chega. Não vai saber. Então, vamos fazer a parte final do nosso ensinamento, que é doar um pouquinho, né? Que agora tá tudo aí os dentão de vampiro. Na minha popular, né? Eu paguei o Randy brasileiro.